Amigos de luz, estamos de novo, eu e a Ale aqui nos Estúdios Voz em São Paulo. Hoje a gente está recebendo assim um convidado que vocês não têm noção. Ale, fala pro pessoal. Gente, incrível. Nada mais, nada menos do que André Mantovani. Espiritualista, super especialista em autoconhecimento, psicoterapeuta junguiano, astrólogo, tarólogo, com formações em mestrado pela PUC. Olha, tem uma questão aí, um currículo que só ouvindo dele mesmo. André, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo, André. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, e ser recebido assim com tanto carinho é maravilhoso. É um prazer estar aqui, poder falar de espiritualidade, de autoconhecimento e falar de todo esse trabalho que a gente acaba desenvolvendo de uma maneira séria, bacana, para que as pessoas se transformem, para que o mundo fique cada vez melhor. Obrigado pelo convite. Conta um pouquinho a sua trajetória, André. Como que você surgiu aí? Como que veio o tarô para a sua vida? É um dom? Como é que é isso? Como você percebeu isso? Foi uma canalização? De que forma que veio isso? Tipo, nossa, eu sou tarólogo. Onde você percebeu isso? Eu acho que demorou bastante para eu entender que eu era um tarólogo, né? Eu comecei desde muito cedo, com 13 anos de idade, eu já tinha um baralhinho cigano, que foi o que deu origem a esse livro depois, mais tarde, no meu trabalho, né? E eu comecei a estudar porque eu via na televisão, naqueles programas de fim de ano que geralmente faziam, ainda fazem, mas antigamente não tinha internet, né? Então, todo mundo ficava esperando as previsões para o ano seguinte e tal. Então, eu sempre gostei muito dessa relação de olhar, de ver na TV e de achar aquilo bacana. Ver as pessoas jogando seus oráculos, búzios, tarô. E aquilo me despertava sempre um interesse. Então, com 13 anos, eu comecei a brincar. Eu digo brincar no sentido mais lúdico, né? A ter curiosidade. A ter curiosidade e tal. E aí eu comecei a gostar muito. E aquilo foi muito fácil de acontecer e de eu entender. Li aqueles livrinhos que são super simples, né? E aí a coisa foi tomando forma, né? Claro, fui estudando, trabalhando, tendo uma vida, o que dizem normal, né? Que a gente sabe que não é essa palavra. E com 15 para 16 anos eu já estava atendendo as pessoas. E atendendo não de uma forma profissional, porque eu não cobrava, mas eu atendia seriamente as pessoas. E daí não parou mais. Eu fui estudando. Com 18 anos, eu participei de um programa de rádio. Esse programa de rádio foi muito sucesso na época. Era no interior de São Paulo. Eu sou daqui, de São Paulo, mas na época eu morava lá. E aí, desse programa de rádio, surgiu a necessidade de atender as pessoas que me ouviam e queriam. E aí eu fui estudando. Com 20 anos, eu fiz a minha primeira participação no programa Mulheres, na TV Gazeta. Isso tem 23 anos. Nossa, olha como passa rápido, né? Passa que voando. a gente nem vê. E dali em diante, eu entendi que a minha história seria essa. Então, o que aconteceu? Nesses últimos 20 anos, eu fui me aprofundando, fui escrevendo meus livros, fui dando palestra, cursos, fui sendo chamado para os meios de comunicação e resultou no André Mantovani que vocês conhecem hoje. Isso, né? gente, esqueci de dizer, escritor também. Para nossa sorte, né? Para nossa sorte, resultou no André Mantovani, que a gente conhece hoje. Para quem não sabe, gente, o André é autor da Pensamento também, mesma editora que eu. A gente até agradece aí o contato, essa ponte que a Pensamento fez. Tem uns livros aqui, André é best-seller. A gente já estava assim, né, enlouquecida porque a gente conseguiu autógrafo. Vale dizer que esses livros são umas joias, né? Tipo, o acabamento deles, o resultado todo ele é lindo. Eu tenho uma história muito mágica com a Pensamento e assim, quem me acompanha já deve ter ouvido muitas vezes eu contar isso, mas olha que como a lei da atração é maravilhosa, como a gente é co-criador com o universo. Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu escrevi meu primeiro livreto. Era um livro que você pensava numa pergunta, abria numa carta e abria numa página, era uma carta do tarô. Tudo muito simples, muito... com 18, 17 anos você não tem a maturidade, né, de um escritor.
mas eu sempre fui muito arrojado, para não usar outra palavra. E aí eu mandei os originais, simplesmente, a primeira editora que eu mandei foi a Editora Pensamento. Oh, que Olha legal. só. E isso eu devia ter 18 anos, então foi em 98. E a gente sabe que a Editora Pensamento é uma editora que está no mercado há mais de 100 anos, uma empresa familiar. E na época era uma outra gestão, que era o avô de... Seu Ricardo. Seu Ricardo. Seu Ricardo. E aí, o avô da Carol, na verdade. O avô da Carol. O avô da Carol. Hoje é o Ricardo, que é o pai, e a Carol. E aí, claro que o livro não tinha maturidade para ficar lá. Então, eu recebi um não. Foi a primeira editora que eu procurei. Por isso, gente, que eu sempre falo, não desistam no primeiro não. Olha Exato. só essa história do André, prestem atenção. É uma história linda. A gente gosta de contar e eu sei que a Pensamento também gosta que eu conte. E aí eu fiz todo um percurso de alguns anos em outras editoras. Editoras pequenas, editoras menores. Fui publicando meus livros. E a questão do pensamento sempre ficou, assim, para mim, como um sonho, um objetivo. Um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá. E aí, um dia, a editora me procurou. Olha, então, Gente, até adoro essas arrepio. coisas. e aí eu entrei com o livro de astrologia, Os Astros Guiam Seu Destino. Esse aqui. Que também realizaram um baita sonho meu, porque a gente, quando escreve, quer que os livros sejam joias, como você É falou. uma joia. Exato. E- Esse daqui, por exemplo, com relação ao autoconhecimento, Maravilhoso, né? Porque aí você tem um livro de astrologia com um diferencial, que é uma abordagem de autoconhecimento, mas para você se compreender acima de tudo. Não é um livro só para astrólogo. Não, ele eu tá acho aqui, que é ó, um é para livro- descobrir o propósito da sua Isso quer dizer, vida. é um livro mais com essa questão do propósito, Sim. né? Bem bacana. Porque às vezes as pessoas brincam muito com astrologia, e eu acho ótimo, eu acho saudável. Quando a gente brinca, eu sou virginiano, sou chato, detalhista, eu sou geminiano. Ariano, difícil. Eu sou- sempre coloco a culpa no signo. Então, As minhas pacientes chegam nos lugares e falam, qual é o seu signo? Teve uma época, uns 2, 3 anos atrás, que era assim, você deve ter acompanhado Sim, isso, né? sim. Você ia paquerar, só que aí você perguntava, qual é o seu signo? Se você responde que é ariano, nossa. alguns a pessoa signos já sofrem saía mais andando. injustiça. A gente tem os gêmeos, a gente é muito injustiçado. Alguns signos são mais injustiçados, né? Então, Áries, Escorpião, Gêmeos. Ariano porque é encrenqueiro, porque é raivoso. O geminiano porque é duas Duas caras, caras. né? A Porque gente o- ouve de absurdo. tudo. Porque o escorpiano é vingativo e assim vai. Mas eu acho que é importante que haja esse tipo de discussão, porque pode ser uma porta de entrada para a astrologia para muita gente. Por outro lado, pode ser perigoso porque a pessoa acha que a astrologia é só isso. É verdade. E aí não olha com a seriedade, com o respeito que precisa ter. Mas aí, quando eu fui fazer esse livro, a proposta era um livro que todo mundo possa ler e entender. Não queria um livro só para astrólogo. Perfeito. E aí a editora foi um casamento que deu super certo. Então tô lá na Pensamento já vai fazer 5 anos. E tô muito feliz. Nunca fui tão feliz numa editora como eu sou na Pensamento. Olha, que lindo. E eu passei por várias, conheci algumas. O mercado editorial, como qualquer outro mercado, é um mercado difícil, muitas vezes. Muito. Para o escritor, que é mais criativo do que qualquer outra coisa. Então, estou muito feliz lá. E tem outros projetos que virão aí, que já estão encaminhados. Que delícia. Nossos também, que né? nem esse, o nosso também, atualiza o universo. Que nem esse, gente, se vocês puderem aqui dar um close, que é o lançamento, Acabou né, de André? sair. Acabou de sair, saindo do forno, que ele é sensacional, porque eu também tô com elas aqui, porque você vai contar um pouquinho Tá. dele, mas ele, o tarô arquetípico, ele não é só um livro, ele vem, é todo autoral, não é isso, André? É todo autoral. Então, o desenho das cartas é tudo idealizado por você, não é? Isso. O tarô arquetípico era para ser meu livro de estreia da Pensamento. Olha como também Olha. o universo tem um ritmo próprio, né? A gente faz nossa parte Tem. e o universo... Muito. Quando a Pensamento me chamou, o projeto era que queria me lançar com um livro autoral. E eu falei, não, eu tenho meu livro de tarô que eu quero lançar. Só que o livro não estava totalmente pronto. O que eu tinha pronto? As cartas. Porque era uma parceria minha com a Cristina Martoni, que é uma artista plástica, Ela é fantástica. taróloga. Gente, Incrível. vocês não têm noção da qualidade disso aqui. Como isso aqui é lindo. E Olha. foi um trabalho lindo, porque foi inspirado. Ela quis fazer um trabalho com pintura à mão, não queria usar nada de computador, nenhuma arte de computador. E essas figuras, elas além de ter aí o trabalho da Cris com a pintura, tem também um trabalho de colagem.
Então, são telas. Eu tenho as telas de todas as cartas. Sério? Aí elas precisaram ser Que digitalizadas. demais, gente. Então, todo esse Incrível. trabalho levou 4 anos e pouco para poder ficar pronto. Olha então, a gente só. foi fazendo outras publicações. Uma maturação mesmo, né, André? E aí, quando o livro estava pronto, que foi o ano passado, aí a gente programou para lançar agora em março. Foi no dia do Ano Novo Astrológico. Foi muito legal. Ai, que máximo. E Foi na Conjunto Nacional, né? Foi lá na livraria Drummond. Foi. São os queridos lá também. Acho que é uma livraria que está vindo aí para cobrir uma lacuna, né? Porque É verdade. hoje tudo é pela internet, que é maravilhoso, mas também às vezes a gente quer ir na livraria, quer É folhear. lógico, livros, eu né? pra mim, por Mas, exemplo, eu sou suspeita, né? Mas eu pra mim, por exemplo, é livro. É mas livro, eu não as pessoas não preferem. consigo ler. Quem gosta de ler prefere que seja um livro mesmo em mãos do que livro em PDF. Com né? certeza, ainda mais não. E esse também tinha que ser, né? Ele tinha então, que ser, não tem como. E aqui o tarô arquetípico é o resultado do que eu consegui compreender do tarô. Não só dentro desse olhar místico, esotérico, mas também de um olhar que para mim sempre foi muito raro, que é o olhar da psicologia. Eu ia te pedir para você explicar para o nosso público sobre arquétipos e falar um pouquinho sobre a questão do Jung, né? Sim. Que eu acho que isso, gente, é fundamental. E uma questão assim, esse livro, uma pessoa leiga, tudo, ela pode comprar e brincar com essas cartas ou é melhor fazer o curso do André primeiro para depois adquirir essa joia para aprender a ler o tarô? Você sabe que quando eu vou criar os livros, eu sempre penso numa dificuldade que eu tive lá atrás. Eu tinha 13 para 14 anos e naquela época as coisas não eram... eu tô falando naquela época, não é também assim no tempo... Né? Não é Jurássico, não é tá, Jurássico. gente? Tá vendo que você é jovem? Mas acontece que o mundo mudou muito nos Com últimos 20 certeza. anos. E foram mudanças muito E rápidas, né? Então, hoje, uma pessoa de 20 anos não entende o que era a vida há 20 anos atrás, né? 20, 30 anos atrás, que era bem diferente, que a gente tinha que ir na banca de jornal. Exato. Nosso Google era a banca de jornal. Nossa, a gente ficava esperando a revista sair, né? Isso, Principalmente para poder acompanhar Os o horóscopo, signos, horóscopo. claro. Era o primeiro lugar, né? Tipo, jornal. Era. Chegava o jornal, deixa eu ler meu horóscopo. É isso mesmo. Hoje, o que a gente faz de olhar o Instagram, olhar as redes sociais, o Google, a gente procurava de outras formas no mundo físico. Eu, por né? exemplo, eu tô lá, dia sim, dia não, tô lá nas redes do André Que bom. que para ver o maravilha. meu. Maravilha. E então eu tenho esse cuidado de que as pessoas sejam autônomas nos seus estudos. Claro que quando você tem um mestre, um professor, um instrutor, e é muito bom, muito bacana, mas nem sempre isso acaba acontecendo. Às vezes eu tenho um psicólogo que não quer fazer um curso de tarô, que ele quer ler o livro para entender se é isso que tem a ver com ele. Pelo fato de eu estar na televisão há muitos anos, o público que me acompanha é um público muito diverso. Então, desde a pessoa que é dona de casa até um executivo me assiste. Então, eu tenho que pensar nessa diversidade também. Né? Então, eu escrevo os livros de uma maneira que a pessoa possa se virar. Né? Então, essa é a primeira pergunta. É um português claro ali, português né, André? claro, que não deixa de perder a profundidade, mas gosto de deixar as coisas de um jeito mais simples para as pessoas entenderem. Então, por exemplo, ó, se eu quiser comprar, é como uma ferramenta mesmo de autoconhecimento, de autoajuda, eu posso. Pode, porque você pode usar o livro para tirar uma carta no dia para você. Você Pra pode mim usar mesma. para tirar um conselho para uma situação difícil. E falando em carta, tem alguma carta do tarô que seria mais positiva de tirar ou isso depende da circunstância da pessoa? Depende da circunstância, sim, porque às vezes você tem uma carta aqui muito boa para um assunto e para outro assunto ela não é tão legal. Entendi. Mas existem 2 cartas que eu acho que são incríveis, que é a carta do mundo, que é uma carta que fala da realização, da satisfação da pessoa que fica, que celebra o que conquistou, que chega a um determinado ponto do caminho onde ela se sente satisfeita, onde ela se sente feliz, mesmo sabendo que a felicidade é transitória. Sim. É quando ela chega nesse ponto da felicidade. E o Sol, que é a carta da clareza, da consciência. Quando a gente tem consciência de quem a gente é, do nosso potencial, Isso. do caminho que tem que ser seguido, a gente passa
a ser mais feliz também. Perfeito. Então, para mim, são as cartas mais poderosas. Olha Sim, só, e a sim. gente pode abusar de você um pouquinho. Eu pedi pra você tirar uma carta. Gente, olha a honra que a gente tá tendo. Eu não tô nem acreditando nisso. Tá vendo? Atualiza o universo. Acreditem, porque um dia a gente chega lá. André, a gente pode então abusar de você. Pode. Olha A gente pode fazer de duas honra. maneiras. Vocês podem tirar uma carta aí. Dessa daqui? Tira. Tirar uma ou duas? Cada uma tira uma. Tá bom. Tá Fica bom. melhor. Juntem os baralhos, Junta. os dois. Ale, vai você Tem os primeiro. arcanos maiores e menores. Então, esse tarô, ele é autoral porque ele tem as 78 cartas. Então, tem os arcanos maiores e menores. É autoral porque foi a Cristina que pintou. Então, ele é inspirado num tarô clássico, mas ele tem a sua linguagem própria, que é uma linguagem mais lúdica, onde a gente traz a astrologia, a numerologia e essa parte do autoconhecimento que é fundamental. E assim, Ai, quando a gente. gente tira a carta aqui, o quanto que a astrologia ela está linkada assim com o nosso comportamento, psicologia, astrologia ali junto, quanto a astrologia muda o nosso comportamento, porque assim, tudo agora é culpa de Mercúrio retrógrado, né? Exato. Então depois que a gente tirar a carta, você vem para esse assunto com a Venho gente? sim. Então vai, Ale, tira Tá. você primeiro. Você tem uma pergunta específica ou é um conselho? Agora sobre Isso dessa carta. Não, na verdade a gente queria saber um pouquinho sobre o nossos propósitos aqui em relação ao podcast. Tá, então você tira uma carta, que é a carta da morte. Ai, socorro. Não, mas ela pode ser boa, a Eu carta sei, da eu sei, morte, eu sei, porque eu sei. Olha aqui, é uma algumas carta que coisas muita gente precisam tem morrer. medo. Né? Então, essa carta ela fala de um momento de transição, de transformação. Para você seguir o caminho dessa realização dos seus propósitos, você vai ter que fazer uma transformação profunda. Deixar morrer algumas coisas. Deixar morrer algumas coisas. A coisas. morte é transformação, não é? E é sempre alguma coisa que a gente sabe que já morreu. É sempre alguma coisa que a gente sabe que não precisa estar mais na nossa vida. Certo. Então, eu acho que vem muita transformação pela frente. Seus propósitos serão ressignificados. Você, com certeza, vai mudar muito dos seus projetos, das coisas que você tem desejado. E é bom que seja assim. Eu acho que você precisa fazer essa mudança para que as coisas aconteçam para você. Maravilha. Aí atualiza o universo. Atualiza. Esse é o arquétipo da transformação. Morre o que é velho para nascer o que é novo. É preciso, né? É preciso. Perfeito, Eu, até arrepio, eu fiz uma postagem gente. sobre isso no meu Instagram. Foi na Páscoa. Na Páscoa. Na Páscoa. Que precisa... Que coincidência, tô arrepiada. Eu hein? também, me arrepio todinha. Que coincidência, gente, tô arrepiada aqui, olha. Eu fiz uma postagem no meu Instagram, eu falei, puxa, eu preciso, né? Aquela história do preciso postar Feliz Páscoa. Eu falei, mas eu não quero postar Feliz Páscoa. Aí eu escrevi lá, a postagem era o que precisa morrer em você para algo novo nascer. Então, eu estou inteirinha arrepiada Olha, aqui eu agora, também. porque veio esta carta. E se você olhar na imagem, né, do tarô, se você puder deixa eu mostrar aqui. Claro, Você mostra. Melhor Sim, você mostrar. mostra aí. Tem um barco atrás dessa figura, dessa senhora, a velha morte, né? Que nos convida a fazer algum tipo de travessia. E aí você está falando de Páscoa, e eu, para mim, como não sou cristão, no sentido de frequentar o catolicismo, ou, enfim, eu acredito muito nos símbolos. Então, eu acho que a Páscoa é um sinônimo de travessia, né? Da opressão para a liberdade, do desafeto para o amor, da mesmo, renovação. né? E essa é Também. a carta que nos convida a fazer uma travessia. Então, faça a sua travessia. Bora Faça a fazer sua a travessia. travessia. André, a minha também é nesse sentido, assim, mais para o profissional, sabe? bom. Para esse momento que a gente está, né, começando. Enfim, vamos lá. Ó, escolhi essa. As de Ouros, uma carta super poderosa. Essa é a carta que fala dos inícios. A nossa semente boa em terra fértil. O As de Ouros fala assim, a oportunidade está sendo dada, o universo está com você, faça as coisas acontecerem. Porque essa é a carta da prosperidade. Ui! Olha, início. amiga! Que lindo! Os caminhos estão abertos para você. E eu acho que você também precisa descobrir novos potenciais. Preciso. Esses novos potenciais já estão aí, você só precisa ter consciência deles. Muitíssimo obrigada. Amei, amei. Tem tudo a ver, assim, Tudo com o a nosso ver, né? momento maravilhoso. Agora, tira uma carta para o podcast, Vamos tirar uma carta do podcast? Vamos, amiga? Vamos, vai. que aí eu acho que fica legal também, né? Vamos. Qual que a gente tira? Pode ser essa? Essa, vamos.
Essa aqui? É que estava mais para fora. Ó. 9 de copas. Carta linda. Fala que tudo aquilo que a gente deseja e faz tem uma reverberação. Vocês fazem aqui porque gostam, acima de tudo. 9 de copas fala da satisfação. Vocês devem se sentir satisfeitos. É o nosso propósito de vida. É isso. E ele vai dar frutos, vai ser bem sucedido. Tem algumas caminhadas pela frente ainda. Eu acho que é natural de todo o processo, de qualquer coisa que a gente faça na vida. Mas o 9 de copas diz que vocês estão no caminho certo, que vocês serão alegres, felizes e que este é um caminho, um propósito que vai dar frutos para vocês. Ai, que maravilha. Adorei, gente, André. Muito mega, obrigada. mega feliz. Mas assim, quando a pessoa vai ler o tarô, ela busca por soluções, caminhos, como que é isso? Eu acho que o tarô tem muitas possibilidades. É uma arte que dialoga com a espiritualidade, uma arte que dialoga com a psicologia, com a filosofia. Se a gente quiser fazer relação do tarô com qualquer coisa, a gente consegue. Então a gente brinca que é um livro de historinhas super em branco com infinitas possibilidades. Claro que a abordagem que eu fiz aqui é uma abordagem mais objetiva, uma abordagem mais direta para o que foi perguntado. Mas quando a gente está dentro de uma consulta, a gente entende que a complexidade da alma é muito grande, né? São muitos caminhos. Então, no consultório, eu recebo diversos tipos de pessoas com os mais diversos tipos de problemas. Desde uma pessoa que está preocupada se ela vai mudar de casa ou se ela vai conseguir um emprego, até alguém que chega para mim e fala assim, eu não sei o que fazer de mim. Uau! E, André, deixa eu só abrir um parêntese. Qual é o assunto mais procurado, que as pessoas mais procuram? É relacionamento? É financeiro? Isso mudou ao longo dos anos também. Antigamente, eu ouvia muita queixa de relacionamento. Hoje eu ainda ouço bastante, mas pelo momento econômico que a gente vive nos últimos anos, eu tenho recebido muitas pessoas com questões profissionais, que caminho financeiras. Que eu sigo, né? Mas óbvio que amor e dinheiro estão ali. E, infelizmente, uma parcela muito pequena busca o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento. Que é o que você é disse. O barato, que né? Que é o que ele é de verdade. E se usar o mapa astrológico com o tarô junto, então, nossa, a que pessoa é o que vai eu ter faço. um super autoconhecimento. Aí, até respondendo a sua pergunta... Lá do Mercúrio retrógrado, porque eu quero falar para os meus pacientes, você para com essa história, hein? De tudo é culpa do Mercúrio retrógrado. Olha a autorresponsabilidade, hein, gente? Atrasou na sessão porque Mercúrio está retrógrado. Eu não vi o comunicado da Anice, eu não vi a mensagem. Anice, minha secretária linda, mano. Um beijo para ela, linda Anice. Olha, não tem essa história. Mentira, eu sei que tem, né? Tem tudo a ver, né? Quando o Mercúrio... posicionamento energia, dos né? astros interfere pra caramba na gente. Quando o Mercúrio está retrógrado, por exemplo, que ele acontece 3 ou 4 vezes ao ano e dura aproximadamente 30 dias ou um pouquinho mais, a gente fica com a nossa comunicação bem com dificuldade. Locomoção. Lê bem antes de clicar o enviar, você lê bem antes para ver se está tudo certo. E às vezes né? clica o enviar e não chega também, né? Tem isso. Mas são épocas bem complexas para comunicação, para mudanças, para transações financeiras, contratos. Assinar contrato. Então, quando tiver Mercúrio retrógrado, evitar tudo isso. Sabe, quando eu fui assinar o meu contrato com a Pensamento, eu procurei. Pra ver se era Mercúrio. Mercúrio Eu falei que depois a gente adia um pouquinho, não tem problema. Mas eu acho que tem uma coisa legal no Mercúrio retrógrado, porque ele dá a possibilidade da gente rever as coisas. Então, não é que a gente tem que evitar. Então, se você está num período de Mercúrio retrógrado, leia e releia esse contrato. Isso. Essa que é a questão, porque o Mercúrio retrógrado, assim como todos os outros posicionamentos, tem uma tarefa para nos dar. Então, peraí, eu vou cuidar da minha impulsividade. É chamar a gente para reflexão um pouquinho. Chamar a gente para reflexão. Interessante saber onde é que a gente tem Mercúrio no nosso mapa natal. Então, por exemplo, eu tenho Mercúrio em Leão. E esse posicionamento pega muito as minhas amizades, as minhas relações mais fraternas. Quando o Mercúrio está retrógrado, a primeira coisa que eu fico atento, o que é? As minhas relações. Então, Mercúrio pode estar no seu mapa na casa dos relacionamentos afetivos. Mercúrio no seu mapa pode estar na casa do dinheiro. Vou procurar hoje mesmo. Então, quando o Mercúrio ficar retrógrado, ele vai acentuar um ponto maior Entendi. na vida de cada pessoa, porque o
Olha, eu nunca soube Depende muito do disso. seu Que incrível posicionamento. saber disso. Amiga, tem Vênus retrógrado, não tem? Tem. Que aí os ex, tudo aparece. Ah, não, mas eu não sabia Socorro. do Mercúrio, tudo bem. Os ex aqui eu já não posso nem falar nada, porque a gente Porque já no casou, seu a caso, gente já seu divorciou, ex a gente foi casou de ótimo. novo. Geminianamente, né? É, geminiana, mas gêmeos é aquário, né? Vamos botar a culpa nos signos. Muito ar, né? Muito ar. Ar Demais. ninguém pega. Mas sabe, a astrologia é uma ferramenta linda para o nosso autoconhecimento. Acho que nos ajuda a mudar comportamentos. Como que a pessoa pode usar ainda mais a astrologia a favor dela nessa parte do autoconhecimento? Eu acho que, acima de tudo, é você ter consciência do teu mapa. Porque as pessoas acham que a astrologia é você ir no astrólogo uma vez só na vida e ele lê teu mapa. Ou acompanhar na o seu verdade, horóscopo ali na verdade, semanal. na verdade, acho que a maioria só fica assim, o meu signo solar e o ascendente, que seria Isso. legal você explicar a diferença. E, meu ascendente é tal, meu signo é tal. E esquece de todo o resto, né? Como eu já fiz o mapa alguns anos atrás, mas eu nunca parei para estudar o meu mapa. E talvez se eu tivesse estudado o meu mapa, eu teria seguido um propósito de vida, ou teria mais autoconhecimento. Sim, eu acho que é mais ou menos esse caminho, sim. As pessoas falam muito de sol, signo solar e ascendente. O ascendente é a roupa que a gente veste. Então, hoje, quando eu escolhi as camisas azul para vir aqui, é como se eu estivesse colocando meu ascendente para vir aqui. Então, o que nos leva para o mundo é o nosso ascendente. Então, quando a pessoa olha para você, a primeira coisa que ela vai ver é o seu ascendente, ela não vai ver o seu sol. Quando a pessoa tem o sol e o ascendente no mesmo signo, como é o seu caso, Meu caso. isso fica claro para as pessoas. Só que o que a gente não pode esquecer? Que nós somos governados por 12 constelações, no mínimo 10 planetas. Então, todo mundo tem tudo no mapa. Eu posso falar mal de Áries, de Escorpião, de Sagitário, mas eu tenho esses signos no meu mapa também. E esses signos vão governar alguns assuntos, algumas coisas da minha vida. Então, sim, você passa a ter conhecimento do seu mapa, consciência, você passa a usar essa ferramenta. É igual... Adianta você ter um violão dentro de casa se você não sabe tocar? Não, de jeito nenhum. E Né? você tem que ler a partitura, né? Você tem que estudar. É isso mesmo. Agora, não significa que a pessoa precisa ser astrólogo para poder entender seu mapa. Que eu acho que essa é a minha função com os livros, né? Quando você pega meu livro de astrologia, é isso, é você aprender, olhar o teu mapa e tocar as suas canções, né? Poder usar seu violão. Exato. E André, deixa eu te perguntar. Dizem que depois de uma certa idade, a gente acaba ficando com mais influência do ascendente, né? Do que do signo solar mesmo. Isso acontece, é verdade? Eu acho super legal quando fazem essas perguntas, porque vai ajudando a desmistificar coisas. É igual falar do inferno astral. O inferno astral existe como as pessoas pintam? Não. O que acontece é que um mês antes do seu aniversário, sua bateria já está fraca. Só vai reabastecer de novo... Porque precisa renovar. Quando o Encerrar sol entrar no... ciclo Exato. Então, é um encerramento de ciclo. Você está mais cansado, você está mais sem energia, você está mais sem paciência. Então, tudo isso acaba influenciando. E tudo que, igual escola, tudo que você deixa para a última hora, chega no fim do ano letivo, você tem que dar conta. Senão você fica para recuperação. Tem que arrumar. Na Tem que arrumar a astrologia casa. é assim também. E a outra pergunta que você me fez do ascendente, né? Depois de uma certa idade. Eu sempre escuto isso. As pessoas falam, depois dos meus 30 anos eu sou meu ascendente, não Isso sou... é verdade. As pessoas comentam. Isso é verdade? Não, não é verdade. O seu sol, o seu signo solar é uma conquista para a vida inteira. Então, o ser humano é a única espécie que nasce originalmente olhando para o céu. Né? Hoje, claro, tudo mudou, né? A modernidade do homem e tal, mas na origem, quando a gente nasce, a gente é tirado da barriga da nossa mãe, a gente tem... O primeiro olhar é o céu, depois do ventre materno. É verdade. Então, isso é uma metáfora também para a gente entender que o sol que a gente contempla, que é o nosso signo solar, é uma conquista. Então, você nasceu no signo de Gêmeos para você aprender de uma maneira geminiana a lidar com a vida. Você nasceu em Câncer para aprender a lidar de uma forma canceriana com a vida. É o meu ascendente. É Pois Câncer. é. E isso na sinastria é muito bom quando a gente tem uma parceria. Seja de amor, de relacionamento profissional, de sociedade, quando um é o sol e o outro é o ascendente e vice-versa. Tá tudo certo Tá, entre a tá gente. Traz essa energia de complementariedade. Agora,
eu acho também interessante poder falar isso, porque muita gente fala assim, André, mas você fala tanto lá do signo de câncer, eu sou de câncer, não me sinto canceriano. Que entra nessa questão. Você nasce com uma proposta, o sol é uma proposta. Então você precisa ver que aspectos de câncer... Também tem os decanatos. Que você está negando. Que você está negando, que você está vivendo. Se a gente olhar para uma questão kármica, por exemplo, você vem num signo, talvez para lidar com coisas que em outras encarnações você não lidou. Então, de repente, esse signo de câncer, estou falando por causa do seu signo, Sim. né? De exemplo. Uhum. Mas você vai ver, por exemplo, muito virginiano desorganizado. Você vai ver muito... Nossa, desconheço. Mas tem sim. Você vai ver muito geminiano que não fala, ou que fala demais, porque também tem isso. O organizado demais não é uma... Nem sempre é positivo. É positivo, né? porque o virginiano pode virar um neurótico. Não, lógico que não. Ixi. Né? E o geminiano vira um destrambelhado. Se a gente não eu trabalho controla. também em RH, né? Então, toda vez que você vai fazer entrevista, né? A gente tem uma escola e a gente trabalha lá na parte da RH. Toda vez que você vai fazer uma entrevista no RH e você pergunta qual é o seu defeito, aí todo mundo fala, eu sou perfeccionista. Vem com essa carta carimbada, Então, né? fala a Você perguntar verdade. qual é o seu defeito, eu sou perfeccionista. Agora tu vai falar a verdade pra gente. Já deixou de contratar alguém, hora Por causa da do signo? verdade desse podcast? Já deixou de contratar alguém por causa do signo? Eu não, nunca deixei, mas interfere bastante isso. Interfere, a gente sabe que tem uma parte da astrologia que é a astrologia vocacional, onde se faz um estudo, uma consultoria, para entender se aquele mapa, não é aquele signo, se aquele mapa, com toda a sua complexidade, tem características que vão ser compatíveis com a vaga. Olha Então, que interessante. Então, junto gente. com o DISC, né, que é uma ferramenta que a gente usa para fazer contratação, com todo o perfil comportamental, a gente vai também agora na RH, todo mundo, hein, Olha aí, aplicando eu acho ali mapa maravilhoso astrológico. isso. Mas olha, Pergunta não é isso. falar do signo. Porque aí as pessoas confundem. Ele é ariano, vai ser muito mandão, então não vai poder seguir regras. Então, Não, são É o não é mapa. isso. É um o ariano mapa. com É um o ascendente em mapa, escorpião. Olha. Forte, né? André, Perigoso. André, só uma perguntinha Mas eu julgo pelo boa signo, aqui. infelizmente. Você julga pelo signo. Julgo, lógico. Quem não julga? Todo mundo julga pelo signo. Não é? Eu tenho muito disso. Claro que... Eu sempre pergunto os signos das pessoas, eu sempre... Claro que eu não deixo de fazer as coisas por conta do signo. E tem signos que a gente vai ter mais afinidade, outros que a gente tem menos afinidade. Mas a gente cria um julgamento, Ó, o sim. André não perguntou o nosso signo, hein, antes de vir. Perguntou. Antes não. Antes Perguntou não. aqui. Antes de Perguntou aqui, aceitar o nosso verdade, convite, verdade. ele não perguntou Não o nosso perguntei. signo. André, eu quero saber o seguinte, olha, me ajuda aí, porque chegando em casa eu já quero ir lá ver o meu mapa e depois fazer um novo com você, que o meu Tá deve bom. estar antigo. Muda? A gente tem que fazer de quanto em quanto tempo? Não, o mapa astral ele não muda. Não muda. É o céu no momento em que você nasceu, esse céu que você olhou e É se verdade, conectou. lógico, gente. Pergunta louca Ele minha. vai. Não, mas tem uma Mas lógica. é dúvida, tem muita gente que tem essa Que dúvida. doido. Então esse céu não muda, porque é o céu que você se conectou no seu momento de nascimento, mas a revolução solar e os trânsitos mudam a cada ano. Então, para a gente saber o andamento da sua vida, que são as previsões, aí o mapa muda sempre, constantemente. É esse aí que eu quero. André, eu fiz também um mapa maia, já ouviu falar? Eu já ouvi falar, mas não conheço. Ah, fiz Também não interessantíssimo conheço. também, gente. Mas depois a gente volta nesse assunto aqui. Eu quero ir lá para outra, porque a gente é tão rapidinho e eu tenho tantas coisas para perguntar, né, Bruna? não, a gente tem queria que- falar tanta coisa. A gente tem que ser trazer o André dois. umas 4 Olha vezes. só, quando a pessoa, você até disse que a sua maior demanda hoje em dia tem mudado para a questão da prosperidade. Sim. Realmente, na minha clínica, a minha demanda é muito grande de relacionamento, mas prosperidade e mudança de trabalho tem acontecido muito, né? Uma recolocação profissional, uma mudança do trabalho, enfim. Que casa que a gente tem que olhar lá no mapa para ver essa parte da prosperidade? Tem alguns pontos no mapa para a gente olhar. Basicamente, casa 10, que é a casa alta do mapa, né? O ponto mais alto do mapa astrológico, que vai falar da nossa missão, da prosperidade, onde a gente pode chegar. Tem a roda da fortuna, que é um ponto do mapa, que é um ponto de encontro, um cálculo que a gente faz, para entender aonde está a sua roda da fortuna. Todos temos roda da fortuna. Que bom. Porque eu já vi astrólogos dizendo que manda sua mensagem para ver se você tem a roda da fortuna. Óbvio, todo mundo tem, é um ponto É bom saber. do mapa de todo mundo. O que vai diferenciar é o lugar que o mapa, que essa roda da fortuna estará ali. E tem também a casa 2, que é a casa do dinheiro,
Pra gente olhar nossa forma de ganhar nossos Casa recursos. 2. Casa Então, 2. a casa 10, casa 2. Isso. Casa 6, trabalho. E também Olha. a casa 8, que é o dinheiro do outro, aquilo que eu recebo do Olha outro. que legal. Vocês sabem que a minha mãe fez o meu mapa assim, né? Assim que eu nasci. E aí ela disse que estava escrito lá que provavelmente eu seria ou escritora ou artista plástica ou alguma coisa assim das artes, de transformação, algum né, dom. A gente pode dizer dom, uma aptidão, né? Uma vocação. Uma né? vocação, alguma para esse lado, assim. Olha que interessante, né? Mas é muito legal quando a gente pensa num assunto e vai buscar no nosso mapa o que aquele assunto tem de planetas, tem de signo, o que está ali. Né? Então, todas as coisas da nossa vida se relacionam com o nosso mapa astral. Nossos pais, nossos irmãos, nossos chefes, enfim, tudo. A maneira como você aprende, a maneira como você ensina. Se você come muito, se você tem uma tendência a engordar ou não. As nossas dificuldades também, então, né? As áreas que a gente tem, que a gente fica travado, né? Desculpa. Nada, amiga. imagina. Você fica empolgada. Eu sei, eu te entendo. Você usa o mapa nas suas sessões de terapia? Você está atendendo como psicoterapeuta? Eu atendo como psicoterapeuta, mas eu não uso a astrologia nem o tarô. Então, o que eu faço? Geralmente, a porta de entrada para o meu consultório de psicoterapia é a astrologia, que a pessoa vai me buscar como astrólogo, a gente vai olhar o mapa dela, e aí eu vou dizer para ela, olha, seu mapa traz essa dificuldade, acho que isso seria bom para você trabalhar aí ela faz num processo, terapia. e aí a gente vai para o trabalho de psicoterapia. Para ressignificar uma série Para de ressignificar coisas. as Eu já coisas. quero ir. Vou procurar o André. Vou fazer consulta, amiga. Vamos. Fazer consulta. André, Mas a partir do momento em que a pessoa entra num processo de psicoterapia comigo, aí eu já não entro mais. sim, que aí já vai para um outro vínculo, né? Não só para saber o quanto que isso era usado também. Só mais uma perguntinha, você já vou deixar. Não, imagina. Vamos embora. Você Deixa tem o papo algum rolar. ritual diário que você faz? Não. Engraçado, né? Porque antes eu me cobrava. Porque todo mundo pensava assim, o André, tarólogo, astrólogo, deve meditar todo dia. Acorda ficar 4h30 da manhã. abraçar. Abraçar, Vai eu gosto. fazer- Exato, vai eu gosto. honrar a lua, Isso, né? não sou um cara de rituais assim. Mas eu presto muita atenção nas minhas atitudes. Isso é bacana. Que eu acho que isso é fundamental. O que eu falo honra com o que eu faço. Isso é perfeito, Tô sendo gente. coerente. Tô sendo coerente né? comigo, com a vida. Sendo fiel aos meus Com valores, o meu propósito, né? com o que eu quero, com o que eu Exato. falo. Isso é Dá perfeito. trabalho, porque às vezes você enxerga coisas que talvez se você não enxergasse seria mais fácil para você viver. Mas ainda assim não abro mão. E nunca deixei de fazer terapia. Tá vendo, gente? Então, Olha, pra gente, mim, fica a dica. Terapia é fundamental, muda a vida. Muda o seu olhar, muda tudo. Eu sou outra pessoa. As Hoje, pessoas falam, não preciso de terapia, não tenho problema. Gente, terapia não é para contar a semana, não é só quando você tem problema. Exato. Terapia é autoconhecimento. É isso, ó. É você se observar, se autoavaliar, É você verdade. rever seus pensamentos, sua postura, seu significado para tudo. Não, e acabar suas com esse crenças. estigma de que quem faz terapia é maluco. É exatamente. problemático. Não, Olha lá, de a jeito criança nenhum. faz terapia, ele é Você sabe, problemática. Para com isso, eu gente. costumo dizer que eu sou uma pessoa que fui salvo pela psicanálise, pela terapia. Acho que eu consegui ser um tarólogo com maestria, acho que eu consegui dignidade no meu trabalho, porque eu me autoconheci, porque eu pude olhar para mim e investir energia, tempo, dinheiro, porque a gente sabe que todos esses investimentos fazem parte. Mas não me vejo sem terapia, assim. Não há a menor possibilidade de eu ter alta. Olha, que interessantíssimo, né? E não isso tem, entra mais ou gente. menos, puxa o gancho de uma pergunta que eu ia te fazer, mas que você já respondeu até no começo. Eu ia te perguntar, se o André não fosse tarólogo, não fosse, né, astrólogo, o que o André seria? Mas você já falou que foi sempre um chamado desde muito mas cedo, né? eu tenho muito, a minha imaginação é muito fértil. Então, eu acho que se eu não tivesse feito isso, provavelmente estaria trabalhando com artes. Então, eu seria um ator, eu seria alguém da comunicação. Sério, você tem essa veia, você sente isso? Hoje já entendi que não é o meu caminho. No sentido de que, eu vou largar tudo para ser... Mas você sabe que curso de teatro também é muito bom Eu para fiz, autoconhecimento. então, você pois fez. fiz Olha curso de só. teatro. Você fez aonde? Fiz no Senac, Ah, em que São legal. Paulo. Ai, que legal, gente.
E foi ótimo mesmo, pro autoconhecimento, Sim. incrível. E para você que é mais introvertido também, e tá aí falando, né? Eu ia te perguntar, né? Tipo, como você faz vários programas, faz lá com a Kátia, você tem que ter posicionamento de câmera e trabalhar toda essa timidez, porque todo ator, muitas vezes, antes de entrar em palco, ele faz todo um trabalho também, né? Que legal que você fez. Eu sei, e é muito, muito bom, porque assim, eu fiz curso de rádio, eu fiz curso de teatro, porque eu sempre fui muito tímido. E desde muito cedo entendi que precisava ter uma boa comunicação para aquilo que eu estava sendo chamado e convocado. Mas óbvio que tem a questão da vocação, do talento, mas a gente precisa lapidar, né? A gente precisa melhorar. E fazer os programas ao vivo. Então você vê, ó, antes de eu ir para a Band, eu fiquei 5 anos na Gazeta, fazendo todas as manhãs da Gazeta. De segunda e quinta-feira. Fiquei 5 anos lá. Depois de lá, eu fui para a Band. Já estou há 5 anos, fazendo ao vivo, sempre. Então, o ao vivo exige de você uma outra postura, uma outra forma de você lidar com as coisas. Então, tem horas que eu estou na televisão, estou num programa de rádio. Por exemplo, aqui, se eu parar para pensar que eu tenho timidez, eu começo a sentir minhas costas suar. Olha só. Né? Então eu o não corpo penso. Comunica, o corpo vai falando, corpo né? comunica. Então, às vezes eu tô lá, às vezes não, sempre tô na TV, eu nem penso que são milhões de pessoas assistindo. Penso que são só aquelas pessoas que estão ali, como aqui. Fica o bate-papo, né? Isso, você tem que aprender a ligar suas chaves, né, também. É verdade. Mas não me vejo fazendo outra coisa hoje, nessa época da vida. Acho que tá tudo muito bem, tudo muito resolvido. Não, isso eu achei muito incrível, que você aceitou esse chamado. Você, tipo, não relutou, porque às vezes a gente reluta muito. Não, relutei muito. Você relutou? Sim. Eu relutei pra caramba. Até eu tinha uma pergunta, até sempre eu falo disso. Eu vinha desde pequena escrevendo, escrevia muito, diários, cadernos, tipo, várias coisas. Eu era aquele tipo de pessoa, na minha escola, falava assim, Bru, escreve essa redação aqui rapidinho pra mim. A redação era nota 10, eu vinha naquela, eu falava assim, gente, aí teve uma hora da minha vida que eu não conseguia mais segurar isso, não dava mais, eu queria escrever muito. E aí eu fui convidada para... É o universo, né? Que ele vai acaba... conspirando também, vai conspirando, né? E vai indicando, né, o nosso caminho. Eu fui convidada para ser colunista de um blog. E aí, assim, destravou total, porque eu tinha muito essa pergunta. Eu falava assim, mas por que eu? Tanta gente maravilhosa, tanto escritor maravilhoso, tanta gente. Então, assim, foi uma briga interna muito feia comigo. Mas eu acho Até eu conseguir mudar essa pergunta. Mas eu acho que eu, por exemplo, não sei vocês, né? Mas eu me questiono muito. Então, hoje, as pessoas me veem com uma carreira estável, e eu sei que eu tenho uma carreira estável, que eu alcancei muito do que eu plantei, que eu quis, que eu desejei. Você é referência, né? Você é. Mas ainda assim, tem que ter o questionamento. Né? Você tem que se confrontar. Acho que o questionamento impulsiona, né? Também. Né? Então, há 6 anos atrás, eu tive uma crise imensa que eu achava que eu não queria mais ser tarólogo, astrólogo, nada de ninguém nem imagina. Sério? Aí o que eu fui fazer? Vou estudar psicologia. Olha só. E aí que eu entendi, a psicologia era um chamado também para mim. Se eu não tivesse essa crise, eu não teria estudado a psicologia. Então, hoje, não é que eu vou para a psicologia abandonar o tarô e a astrologia, mas eu vou trazer a psicologia para o tarô. Vai agregar, Sabe como eu vejo isso, André? Eu vejo assim, a gente tem... eu acho que assim, como a Bruna falou, né? Hoje você é uma das pessoas mais reconhecidas na sua área, né? Sim. Pelo menos aqui no Brasil, não sei lá fora como está, mas aqui no Brasil você é referência. Eu até brinquei. Quando eu fui gravar a história, eu até falei, a gente vai receber o Papa da Astrologia no Brasil. Exatamente. Então, para todo mundo que eu falava, gente, vou entrevistar o André, nossa, foi um barulho ali em tudo quanto é lugar. Eu falei, isso para mim também é uma questão. É uma referência. Uma questão porque eu sou muito introvertido. Então, essa coisa do sucesso, eu lido com muito respeito. Porque eu não sou youtuber, eu não sou... uma web celebridade. Não foi o que você buscou, né? Na verdade, aconteceu. Aconteceu e eu sou muito grato, faço tudo da melhor maneira possível. Gosto, e colhe esses resultados. Colho, mas é uma questão para mim também. Então, mas olha só, o que eu vejo, tá? Aqui é a psicóloga agora falando. O que eu vejo que você conquistou, e acontece isso com muitas pessoas. A gente acaba tendo o estado de flow, que é aquilo que você conquista, você estava ali, puxa, eu já fiz meus livros, eu sou o maior tarólogo do Brasil, estou com um programa em rádio, estou com um programa em TV.
Aí vem aquela coisa, eu quero mais, tem muita energia aí dentro. E é isso que faz a gente, né, caminhar, e a gente está sempre buscando se ressignificar e buscando coisas novas que agora você vai para a psicologia com uma bagagem enorme aí como psicólogo, né? Já trazendo a bagagem da vida e com essa questão do autoconhecimento de todas essas ferramentas que você tem. Exatamente. Porque todas essas ferramentas. De lidar com pessoas, né? O ser humano é tão rico, tão extraordinário, tão assustador, tão misterioso. E eu, desde que eu me entendo por gente, estou dentro de um consultório atendendo as pessoas diariamente, porque a minha vida nunca foi só a televisão, nunca foi só o rádio ou só a internet. Sempre teve isso, mas eu sempre tive meu consultório. E até hoje eu atendo. As pessoas têm acesso a mim. Você mantém muito o pé no chão, né? Eu percebo assim, foi uma característica assim, que até me surpreendeu um pouco, porque eu já era muito sua fã, mas não te conhecia, né? Assim, nunca tinha estado com você e tudo. Então, ver essa sua humildade realmente, o amor, o comprometimento, a responsabilidade que você tem com o seu trabalho, isso é uma coisa assim que deixa a gente, porque não é sempre que a gente encontra. Né, mas eu acho também... Então, eu assim, virei sua fã 1 milhão de vezes mais. Mas eu acho também que tem uma coisa dos nossos valores, né? Quando eles são muito bem sedimentados, nada te corrompe. Então, é bacana ir lá na televisão, no rádio, mas a minha vida não é só aquilo. Exatamente. Né? Eu sempre falo, é um recorte, né? Um recorte. O André não é o tarólogo, não é o astrólogo. O André é o André. Né? Então, eu falo muito sobre isso, gente, porque às vezes quando você que vai ser psicólogo, vai ser meu colega, daqui a pouquinho o psicólogo vai se formar. Daqui 1 ano e meio. Daqui 1 ano e meio, o André é psicólogo, gente. Ah, que delícia. Vamos dividir, vamos fazer supervisão juntos, vamos trocar sobre os nossos pacientes. Mas olha só, o André não é psicólogo quando ele se formar, só psicólogo. A Alessandra não é só psicóloga. Exato. Não é um recorte da minha vida. Vocês têm uma vida, né? É um mosaico. Essa coisa de colocar a gente numa caixinha é muito ruim, né, André? Isso. André, vamos para aquele bate-volta que eu combinei com você? Vamos. Conta pra gente sua maior realização. Não é para pensar muito. Não né? é, não é. Minha maior... Poxa, tem tanta coisa boa, bonita que que aconteceu. Delícia. Eu me considero tão realizado. Mas qual foi a maior? Ter ido para a Band, para mim, foi um negócio que eu não estava esperando, não estava buscando, e tô lá há 5 anos, e foi o que mudou muita coisa na minha vida. Realmente foi a Band. Minha ida para a Band. Uma frase sua preferida? Liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. Maravilhosa. Um medo. Medo? Eu tenho muito medo de envelhecer sem recursos intelectuais, sem recursos financeiros. Eu vejo muita história triste de pessoas que envelhecem e não se preparam para a velhice. Isso. Eu não tenho medo da velhice, eu tenho medo de como estar preparado para quando ela chegar, né? Isso. E meu mapa fala que eu vou viver muito. Então. E vale colocar aí nesse seu medo, né? Você colocou aí do financeiro e tudo, mas a gente precisa colocar também a saúde física, né, gente? Então, musculação, atividade física para você envelhecer bem é fundamental. Qualidade física. Não é opção. Passou dos 40 anos, não é opção atividade física. É obrigatoriedade. Né? Aí, olha só, mas eu sempre penso assim, será que vai ter alguém para me colocar no sol? Ai, eu adoro! Eu adoro. Se você não sabe o que é isso, não sabe, gente, desculpa, mas espera um pouquinho aí, ó. Nosso assessor tá aqui falando. Mas calma, isso vale a gente parar. Quem vai te pôr no sol e quem vai tirar do sol? Eu me arrepio inteira com isso. Padre Fábio de Mello, ele tem um vídeo que ele fala sobre a sua utilidade na vida. Eu super uso isso com os meus pacientes. É uma reflexão enquanto a gente belíssima. Tem coisas para dar, todo mundo te põe no sol. Exatamente. Mas... Quando você não for mais útil, quem vai te pôr no sol e quem vai tirar do sol? Esse é um medo genuíno. Também. Olha, que faz também tem esse medo, faz hein? a gente pensar muito hoje, né? Sim. Com certeza. Terminando aqui, ó, um desejo ainda não realizado. Um desejo ainda não realizado, morar em Salvador, na Bahia. Olha! Quer morar lá? Quero morar lá, quero. A Bahia é um estado de espírito, gente. É um estado de espírito, acho que é um projeto que não dá para ser agora, por N fatores. Aí você vai ter um lugar enorme, onde vai ter a sala da astrologia, a sala do tarologia, a sala da terapia, a sua parte religiosa ali, tudo junto. Os soteropolitanos vão pirar, vão ganhar esse presentaço. Mas, como você falou, acho muito bem colocado, o estado de espírito da Bahia. Foi o único lugar do mundo, eu já viajei a alguns lugares, que eu me senti em casa.
É a Bahia. Quando eu sou conheci, suspeita. ela estava lá. Sou suspeita pra falar. Você também porque gosta eu de lá? também. E eu falo assim, gente, eu preciso me baianizar um pouco. Ela falou essa semana, vou voltar para Porto. A gente saiu um pouco disso aqui, dessa loucura, e a gente conseguiu, eu não sei, a energia. É um lugar que tem uma energia única mesmo. As pessoas te recebem de uma maneira única. É uma energia única. É um estado de espírito. Eu, quando chego lá, eu já desço no aeroporto, já mudo completamente. Sim. Eu volto o que eu tô triste. sentindo. Eu amo São Paulo, mas eu volto triste quando eu vou para Gente, Salvador. começa a viajar, a gente normalmente volta triste. Salve Salvador! Salve Salvador. Vamos pro nosso Vamos. mantra, André. Vamos. Olha, muito Gente, obrigada. eu não tenho palavra para dizer o quanto que eu amei. Muito obrigada mesmo a você por ter aceito esse nosso convite. A gente que está começando aí esse projeto, a gente que ainda vai não longe, tem... pelo que o Taru prometeu vai aqui, longe, né? Mas com a gente que ainda não tem certeza. assim nem aquela bagagem toda para falar assim, André, venha. E o André veio, gente, ele veio assim com a Pode me chamar que eu disposição do volto. coração. Então, isso não tem preço. Gente, então, olha, só pra gente encerrar aqui, que eu não queria encerrar, tá? Já vou deixar meu protesto, mas já que a gente Bate-papo precisa... tá ótimo. Isso, gente. Maravilhoso. André, olha, a gente quer deixar um presente com você, tá? É um mimo... Ganham presentes ainda? Ganhou, é da Noasis Beauty, é o melhor Obrigado. colágeno do Brasil, você vai adorar, porque ele é o único 8 em 1 do mercado. Então, ele não é só um colágeno, ele dá aquele up, sabe como é que é? Uma disposição, ele tem ácido hialurônico. E você sabe que quem é de Virgem e de Gêmeos nunca aparenta a idade que tem, então isso aqui vai me ajudar. Exatamente. Já vou conseguir também para o Humberto ali, dele também já está separado, porque nós geminianos, sabe como é que é? Muito obrigada. Tá, peraí, gente. Nossa assessora, Ale Borges, o Instagram... para você falar o seu Instagram. Lógico, mas vai ficar tudo. tudo. Tá bom. Olha, o meu Instagram é @André Mantovani, 2 N's no final. Tem meu canal no YouTube, André Mantovani TV. E as pessoas também podem me acompanhar toda segunda-feira, lá no programa Melhor da Tarde, com a Cátia Fonseca, na Band TV, das 2h30 às 4 da tarde. Quero agradecer também o carinho de vocês comigo. Eu sempre acho novidade receber esse carinho de vocês, de qualquer pessoa, para mim é legal. E muito obrigado mesmo, que vocês tenham vida longa aqui no projeto de vocês. Gratidão, Tá gratidão, bom? gratidão. Atualiza o universo! Obrigada! Obrigada!